thank you to Marcel and Alexander for inviting me por ter me come to convidado Brazil para vir ao Brasil e ficar algum tempo com o Neil e nessa semana. E muito obrigado por terem me convidado para falar para vocês hoje. É muito bom estar aqui. Eu também queria pedir desculpa por falar em inglês. Talvez em alguns anos eu vou ter a tecnologia onde eu, na realidade, eu vou falar em inglês, mas a minha voz sai em português perfeito. Mas até lá, vocês vão ter que estão nas mãos capazes de tradutores humanos. E os slides também foram traduzidos para o português. Então, é por isso que eu tenho aqui os slides em inglês para mim. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de dar alguns comentários introdutórios. A minha carreira inteira eu gastei na intersecção de eventos analíticos para inteligência artificial, falando de uma forma ampla, e supply chain e operações. Então, é onde que eu realmente devotei a minha carreira. Eu comecei na IBM, eu trabalhei lá por 8 anos, e é onde que eu fui educado em supply chain, porque na época a IBM era uma empresa que fabricava computadores de forma integrada. Eles faziam chips e o aparelho, e nada no meio. Então, foi um ótimo lugar para aprender a dinâmica do supply chain e como usar eventos analíticos para resolver problemas difíceis de supply chains. E ao longo dos anos, eu trabalhei com muitas indústrias, muitas companhias, fazendo um alavancamento de tecnologia para resolver problemas difíceis. Deixa eu falar um pouquinho sobre a IBM, porque isso nos lembra alguns dos desafios. Nos anos 90, alguns de vocês devem se lembrar, a IBM estava lutando, ela estava em má forma. Ela quase saiu dos negócios e por muitos motivos, porque ela quase falhou. Mas no mercado de computadores pessoais, o motivo para os seus desafios é que eles estavam competindo com essas companhias de up-stores como Dell e HP, que eram muito mais ágeis, muito mais eficientes do que a IBM. E aí eu perdi, mas a IBM tinha os melhores pessoas, os melhores engenheiros, o melhor software, os programas, ele tinha gente muito capacitada, tinha bons produtos, todo mundo gostava dos seus produtos, e eles tinham as melhores ferramentas para planejamento de negócios que existia. Então, você se pergunta, o que estava mantendo eles fora do sucesso? Da minha perspectiva, o ingrediente que faltava, e eu acho que é uma lição a ser aprendida, era a falta de estratégia de supply chain, de fornecimento. Eles sabiam que a Dell estava agressivamente perseguindo uma manufatura chamada built to order, pronta de acordo com os pedidos. E a IBM não conseguia copiar esse processo. Eles estavam lutando e nunca conseguiam alcançá-los. E, evidentemente, eles teriam que vender o seu negócio para o Lenovo em 2005. Eu passei a minha carreira tentando descobrir como fazer esses eventos no inteligência artificial para resolver problemas de supply chain, de fornecimento. E eu também acho que não é suficiente. Você necessita pensar quais a estratégia de supply chain é. E aí você tem que perseguir essa estratégia. Eu acho que tendo isso em mente, eu acho que ao longo dos slides vocês vão ver o que é importante. Então, para chegar na minha apresentação, por que eu digo isso, que a supply chain e a inteligência artificial é um casamento não consumado? Eu vou chegar ao ponto diretamente. Eu não vou deixar vocês em suspense. O que eu acho que a inteligência artificial está em três
pontos separados, 3 baldes separados, onde você considera eventos de modelos matemáticos na esquerda, são modelos que já estiveram aí por décadas. Tem uma otimização, modelos estatísticos e simulações. Essas são as 3 grandes áreas. E isso é uma tecnologia bem conhecida, muitas empresas de software prospectaram e foram bem fazendo alavancagem das tecnologias para resolver problemas de supply chain de todo tipo. Quando eu chegar na áreas de aplicação, no próximo slide, a grande área, a próxima, que já apareceu há 10 anos atrás, do machine learning, o machine learning se tornou proeminente no momento onde a NVIDIA estava desenvolvendo os seus GPUs, que permitia os programadores de construir redes neurais muito grandes pela primeira vez. E a tecnologia já estava há 10 anos funcionando, e eu diria que relativamente pouco uso do machine learning foi feito no supply chain. O mais óbvio é na previsão de demanda, e também tem vários casos onde a machine learning fez uma diferença e a previsão de demanda melhorou marginalmente, eu diria, mas em outras áreas, mais especificamente focados na manufatura técnica de problemas, como a detecção de problemas e a otimização de abrangência em manufaturas onde o machine learning provou ser uma tecnologia válida. Eu tentei indicar aqui, nesses ícones, que os eventos, os modelos matemáticos, é um casamento bem estabelecido que está aí há muito tempo, mas ainda existe problemas. Vamos falar sobre isso. Sobre o machine learning, nós mais ou menos estamos nos familiarizando, tentando descobrir onde as aplicações são melhores. E a última área é a nova área que todo mundo está animado falando dela, que é a inteligência artificial generativa, baseada em modelos grandes, uma tecnologia nova dos últimos anos. Eu acho que está todo mundo muito animado com isso, mas eu diria que o valor real do gerenciamento de supply chain não tem melhorado. Ainda estamos na fase exploratória, tentando descobrir como realmente vamos usar essa tecnologia para fazer uma diferença na supply chain. Eu acho que é meu ponto geral, que você não vai ser capaz de sair e comprar soluções fora da estante, novos casos para gerar para usar a IA generativa. Como vocês pensam, como usar a IA generativa para melhorar o seu supply chain, vocês têm que pensar em ser criativo, e você vai ter que construir essas soluções em parceria com empresas como NIL, ou sozinhos com os seus cientistas de dados, você sozinho. Deixa agora eu gastar um pouquinho de tempo falando sobre todas as áreas nas quais, tradicionalmente, os modelos matemáticos foram usados para ajudar a supply chain. Esse slide fala, eu acho que é uma visão geral bastante boa das aplicações de tecnologia e supply chain. O que você tem agora na parte do MEI, a estratégia de cadeia de suprimentos e seus problemas, incluindo a racionalização da rede, otimização, descobrir as suas estratégias de fabricação de uma perspectiva física, os riscos e a modelação de riscos e resiliência. Como você faz a sua cadeia de suprimento mais robusta para ter realmente alguma ruptura. Na seção do MEI, tem a área tática de planejamento. Isso inclui todas as atividades de planejamento, SMOP, a previsão de demanda, planejamento de capacidade de fornecimento, inventário e otimização. Então, são
isso são uma estrutura de 6 meses a 1 ano que você usa ao longo do tempo. E depois você tem a área operacional, onde diariamente você está olhando hoje ou daqui a uma semana como otimizar nos 4 muros da fábrica, você tenta otimizar os horários da produção, ou você está otimizando a logística, os caminhões e assim por diante. Todas essas áreas são áreas que vocês vão ver no próximo slide, são muito cheias de vendedores e fornecedores de software que provêm soluções. É um espaço bastante complicado e dinâmico. Olhando ali para cima, tem a torre de controle, e a torre de controle é relativamente recente. A ideia de uma torre de controle apareceu em 5 a 10 anos atrás, e o motivo é que ela está atravessando tudo, porque ela provê visibilidade para as operações de cadeia de suprimentos, e tem aplicações e tem todas as partes estratégica, tática e operacional. Então, é por isso que é apropriado que ela continue através de tudo isso. É um software é uma paisagem de software bem estabelecida dessa torre de controle. E todo o apoio de software para construir essas aplicações e planejar o seu sistema de informações, os seus sistemas de gravação nos seus computadores. Se vocês olharem esse slide, isso eu sei que tem muita coisa de propósito. O que vocês veem aqui, eu não vou dizer que isso é uma lista completa. É uma lista compilada alguns anos atrás, então tem nomes que não estão aqui, que deveriam estar, assim como empresas que já saíram, foram compradas ou algo do gênero. Mas é para dar um gostinho da complexidade da paisagem do software. Então, se você vai lá e compra um pedaço de software para apoiar o seu negócio, você tem um enorme número de escolhas. Eu não tenho inveja de vocês, as pessoas que têm que fazer essa decisão, porque é uma decisão difícil a ser feita. E tentar entender se vale a pena investir em soluções que são do tipo líder, tipo Banaxias ou SNOP, o planejamento de fornecimento, ou se você investir numa solução de baixo custo, mais efetiva, que está de acordo com o seu negócio, não são perguntas fáceis de responder, levam muito tempo e esforço para entender as real capacidades das soluções. Então, acho que aqui, se você fizer a pergunta, quantas dessas soluções, na realidade, alavancam as mais recentes tecnologias, como Machine Learning e Gen AI. Provavelmente eu não estou exagerando de dizer que muito poucas. A maior parte da tecnologia, dos algoritmos subjacentes, eles têm essas ferramentas subjacentes e usam modelos matemáticos que estão aí há décadas. Então, existe uma lacuna entre as novas tecnologias e essas tecnologias sendo incorporadas nessas soluções. Então, eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar, dado que existe esse cenário complexo, uma questão, tem muitas dessas soluções já estão aí há muito tempo, elas deveriam ter bastante sucesso, mas como eu disse para vocês, esse é um casamento que está aí há muito tempo, mas é um casamento conturbado. Não é um casamento pacífico. Eu acho que tem muitos problemas. Eu já falei com muitos clientes que investiram em software de cadeia de suprimentos, e frequentemente a resposta que eu recebo é: sim, nós investimos no sistema, gastamos muito tempo e dinheiro para implementá-lo, mas não estamos vendo valor. A gente não está vendo o retorno no nosso investimento. E a pergunta é por quê? Por que eles não estão conseguindo valor com isso? A tecnologia está lá, as soluções que eles trabalharam e assim por diante. Eu acho que o slide tenta explicar por que as coisas
não dão certo? Por que as empresas não recebem valor dessas soluções? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho que eu sublinhei algumas coisas. Eu acho que é importante entender as empresas frequentemente investindo nesses sistemas de cadeia de suprimentos sem pensar como o seu processo deve mudar. E o que eu quero dizer, como as pessoas que estão fazendo o seu trabalho todo dia, como eles vão mudar a forma que eles trabalham usando essa ferramenta. O que eles vão fazer diferentemente? E muitas das empresas não pensam muito sobre isso. Como a gente pode usar essa ferramenta de uma forma mais eficiente e diferente? E não é só que o software esteja cegando eles por uma pergunta muito básica. Também tem uma questão de expertise. Muitas vezes as empresas compram um software e elas esperam que o pessoal da implementação, o pessoal da empresa, que eles saibam como que esse software está de acordo com suas necessidades de negócio. Eu trabalhei para muito dessas empresas de software e eles não têm uma pista de como implementar essas soluções. É vocês que têm que saber como configurar a solução de acordo com as suas necessidades. Você não pode se basear na empresa para saber. Você conhece o seu negócio muitas vezes melhor do que a companhia de software. Então, é importante para vocês estar liderando o caminho. E eu acho que existem implementações incompletas também. Vocês sabem o treinamento. Você compra uma solução de software, é um grande investimento, e a empresa, o CEO da empresa, ele quer que essa solução comece a funcionar rapidamente, comece a rodar rapidamente. E no processo de instalação, você pega atalhos porque você quer que o troço funcione. Nós vamos deixar isso para mais adiante, e essa outra coisa para mais adiante. Então, no final, a solução não muda muito as coisas. Então, eu acho, mais uma vez, pensando quais são as funcionalidades-chave que você precisa ficar de pé e mudar o seu processo de negócio de forma fácil. Eu acho que a última é muito importante, é o treinamento. Treinar as pessoas para entender como usar essas novas ferramentas, de forma que eles não caiam naquela coisa, assim nós temos essa ferramenta, se eu conseguir esses dados para Excel, eu posso fazer o meu trabalho em Excel e eu não preciso ficar subindo o sistema. Isso você tem que evitar. Tudo são coisas, tudo são razões que as empresas não conseguem ter valor a partir desses investimentos. Se nós continuarmos, eu acho que a questão aqui, como a gente alavanca essas novas tecnologias, como a gente alavanca GenAI e Machine Learning para estar de acordo com as suas cadeias de fornecimento, cadeias de suprimentos. Eu acho que o que eu disse antes, vocês têm que pensar de forma criativa, e vocês têm que pensar quais são os problemas que eu tenho que resolver, como eu posso pensar em resolvê-los. E na última, o cara da última apresentação, ele partilhou alguns raciocínios a respeito de fazer a alavancagem do GenAI nas nossas soluções e de uma fase exploratória. Nós temos que descobrir como vamos usar essa tecnologia. E não é óbvio. Eu acho que também tem muita oportunidade. Eu acho que aqui estamos numa situação, você não pode apenas ir lá e comprar a solução que vai resolver o problema usando o GenAI. Você tem que pensar através de tudo. E isso representa uma oportunidade muito animadora. Eu vou pular esse slide e eu vou falar sobre 4 casos de uso para GenAI, a inteligência artificial generativa. Isso é complementar ao que o Alexander falou. Tem muitas outras. Eu escolhi não por algum motivo específico, mas eu vou conduzir vocês ao longo dela e mostrar o que é mais animador. A primeira coisa que está aí possibilitando uma análise de cenário em tempo real, em IA generativa, como
S&OP análise. E eu vou falar num exemplo no próximo slide. O próximo, eu acho que isso provavelmente é o mais o exemplo imediatamente óbvio de como IA generativa pode ser usado. Você quiser construir uma solução customizada de acordo com o cliente. Eu vou dar um exemplo no próximo slide, usando IA generativa para dar essa ferramenta para o desenvolvedor que realmente melhora o tempo que eles precisam desenvolver uma solução. Isso realmente é um game changer. Ele muda o jogo para os programadores de software e cientistas de dados de uma forma mais eficiente e efetiva. E a terceira área é treinar pessoas em funções de supply chain. Eu acho que tem muitas oportunidades. Imagina que você contrata uma nova pessoa nas compras e essa pessoa realmente não entende qual o negócio de ter muito inventório e ter pouco inventório, estoque, o custo de tempo e capital incluído. Você pode imaginar que você pode fazer um meio ambiente que essa pessoa recém-empregada tem um meio ambiente virtual onde ela pode experimentar em fazer decisões e ver o impacto que elas têm no desempenho da companhia. Ou seja, rapidamente educá-los como fazer o seu negócio. Eu acho que principalmente está no topo, não tem nada fora da prateleira aqui, eu acho uma grande oportunidade. E a última parte, eu acho que é muito animador. Eu ouvi empresas falar sobre isso. Eu não vi nada disso, mas é aí mesmo que você pode ver muitas coisas que abrem o valor, destravam o valor. Pensem que a sua empresa tem muitos sistemas de registro com muitos dados nisso. Maior parte do tempo, os dados ficam lá sem que ninguém olhe para eles. Até que um cientista de dados ou alguma pessoa de TI faça um query para extrair os dados e olhar para eles e ver o que esses dados são. Mas a maior parte do tempo, esses dados ficam em databases parados lá, sem muito propósito. Eu acho que vai destravar a IA generativa. Você tem que treinar modelos de IA generativa na sua estrutura para entender o que está nessas databases, que aí vai permitir a pessoa típica de negócios de buscar esses dados, ou que seja em inglês ou em português, mas numa linguagem real. Então, você tem um carregamento de peças que vem da Ásia, que está prevista para 5 de abril. Esse carregamento está em tempo real, não está atrasado. Você tem que fazer gráficos para checar o status disso e você pode fazer isso na sua linguagem real. Tem muita oportunidade aí. Quando eu trabalho com empresas que são grandes ou pequenas e eu pergunto para elas a respeito disso, qual é a acurácia da sua previsão? O que está atrasando vocês? Eles têm que buscar nos sistemas, fazer alguma análise e achar uma resposta. E, às vezes, leva semanas para achar uma resposta para essa pergunta. Ser capaz de rapidamente responder isso, que vem rapidamente, eu acho que muda o jogo para vários negócios. Eu acho que essas 4 áreas são muito importantes a serem pensadas e eu vou dar alguns detalhes sobre as primeiras 2. Aqui tem muitas palavras nesse slide, mas para aqueles de vocês que participam
na operação de vendas e nas reuniões executivas, isso traz e reúne o chefe de vendas, o chefe das operações, o chefe da manufatura, talvez alguém da rede de fornecimentos e alguém das finanças. Eles se reúnem para descobrir qual o seu plano vai ser, o que eles vão fazer e produzir e o que eles vão tentar vender. E, invariavelmente, nessas reuniões, você tem discussões aparecendo. E esse tipo de discussões, é esse tipo de discussão onde que ele diz, o cara das vendas diz, um dos seus produtos está pegando voo e a sua fábrica não tem a capacidade. Por que a gente não altera a capacidade para outra fábrica que tem excesso de capacidade de produzir? E pensar no que você tem. O pessoal da manufatura diz, não, a gente poderia fazer isso, a gente tem que qualificar o produto em diferentes instalações de manufatura, vai ser difícil de mudar a logística, ele é cético. E tem o cara da cadeia de fornecimento que diz, eu não tenho certeza qual o impacto vai ser, o pessoal das finanças chega lá e diz, você tem que ter cuidado para não aumentar os nossos custos operacionais, se fizer o aumento do inventário. Então, nesse cenário, o último, que é muito otimista, ele diz, e a general, você pode nos dizer qual é o impacto do custo total de transferir o volume do nosso local de manufatura atual para o nosso novo, e aí vem uma resposta imediatamente, quanto isso vai custar, se isso vai impactar o custo de forma positiva ou negativa. Fazer isso real é enormemente desafiador, mas eu posso ver o valor de fazer isso. Você constrói a tecnologia para fazer isso. E eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam, se tem valor nisso também. Então, isso é um exemplo. Eu não conheço ninguém que está próximo de fazer isso hoje. O outro exemplo é só acelerar o tempo para construir soluções customizadas para o cliente. Isso é um exemplo que eu fiz com a ChatGPT para ver qual fácil é para traduzir um problema de negócios num código, não interessa o código que vocês querem. E no lado esquerdo era a ordem que eu dei para o ChatGPT, que era descrever uma distribuição europeia e uma rede para uma empresa de alimentos, pedindo como a gente pode otimizar a sua rede de distribuição na Europa e pedir para o ChatGPT formular esse problema como um modelo matemático. Imediatamente ele foi capaz de fazer. E com alguns mais pedidos, ele traduziu isso no código que ele podia rodar. Provavelmente, há 10 anos atrás, isso levaria semanas para os cientistas de dados para fazer isso, talvez até mais. Então, esse poder incrível aqui, ele permite você construir soluções de piloto de forma muito rápida. E eu acho que aqui é que vamos ver mudança rápida ao construir soluções customizadas para a cadeia de fornecimento. Mas deixa eu agora me mudar para falar sobre os desafios de chegar de conseguir boas soluções para uma empresa usando IA. Então, é muito fácil entender as capacidades de AI e experimentar, construir pilotos, pequenos exemplos que funcionem. O exemplo anterior é que nem isso. Você pode construir uma otimização de network solutions em Python em minutos. Isso é ótimo. Mas aí você tem que pensar como você pega essas soluções
escala através da empresa. E aí tem alguns problemas. Os problemas são numerosos. E eu acho que esses problemas são os desafios reais para vocês. Você tem que ter um conceito, você constrói, você é promissor, dependendo de como você constrói isso, você escala para ter um impacto no negócio. Alguns dos desafios que estão aqui é apenas para ilustrar o paradoxo da inteligência artificial. Você pode construir pilotos facilmente, mas escalar isso é um desafio difícil, é como atravessar um penhasco. Por que isso? Porque existe uma série de motivos. Isso não é uma lista completa, mas uma coisa a apontar aqui, com qualquer ferramenta que você desenvolva inteligência artificial na empresa, isso toca muitos sistemas onde existe o desafio de integração de dados. Eu quero ter essa ferramenta plugada no sistema de TI de forma consistente. Isso leva muito esforço, tempo e conhecimento para ser feito. A falta de habilidades em machine learning e inteligência artificial generativa. Muitas empresas atraem esses talentos para ajudá-los a construir essas soluções. Uma opção aqui é também mencionada nessa quinta parte aqui. Se você não tiver essa expertise na casa, você pode fazer uma parceria com outra empresa para ajudá-lo a construir isso. Mas os seus desafios em fazer essas parcerias funcionar e chegar a ter essas coisas feitas de uma forma em tempo e eficiente é outra coisa. Outra coisa que eu queria sublinhar é essa resistência cultural. Eu acho que tem muito medo aí sobre a inteligência artificial generativa e o que ela vai fazer com os nossos trabalhos, nossos empregos. Eles vão nos substituir? Eu acho que é um medo legítimo, francamente. Eu quero ser honesto sobre isso. E a gente tem que pensar sobre isso. Eu realmente penso que sempre vai ter um local para o humano na rede, em todos os projetos de planejamento. Mas não tem dúvida que essa tecnologia vai mudar as coisas de uma forma grande. Tem uma empresa, talvez você tenham ouvido falar, Aero Technologies, é uma empresa americana. Quando eles primeiramente começaram, há 5, 6 anos atrás, a sua etiqueta era uma empresa autodirigida. A sua visão era criar uma cadeia de fornecimentos que iria rodar automaticamente, um piloto automático, tudo era pressionar um botão e a sua cadeia de fornecimento ia rodar automaticamente. Deixa eu perguntar, esse grupo aqui, vocês estão prontos para abrir mão da sua responsabilidade da cadeia de suprimento para IA generativa? A resposta praticamente é não, talvez nunca. Isso não significa que você não esteja alavancando essa tecnologia no futuro. Então, uma coisa a pensar, isso é um slide bastante parecido com um slide do Alexander. Tem uma coisa que eu queria adicionar aqui. Você vai querer pensar sobre todas as diferentes áreas da supply chain, onde você pode ter retorno de investimento, e pensar nessas duas dimensões é importante. Se a velocidade para desenvolver a solução, fácil desenvolvimento versus o valor que você consegue. E você, é claro que você quer ir para a parte de cima ali, no canto, mas vai ter muita oportunidade de focar
na incubação, áreas de incubação, onde existe uma oportunidade para construir uma solução rapidamente, que não dá muito valor imediatamente, mas pode ser escalada ou escalonada com mais esforço para conseguir ter mais valor. Essa transição de um piloto para uma solução escalonada que dá valor, eu acho que é aí que está o desafio. Eu acho que é uma matriz útil para ver as oportunidades. Eu tenho 2 slides a mais. Eu acho que esse aqui vale a pena compartilhar. Esse é um slide bastante popular em BCG, onde eu trabalhei até o final de 2023. O que esse slide diz é que conseguir valor de eventos analíticos ou inteligência artificial, 10% do esforço vai para desenvolver os algoritmos e assim por diante. É uma parcela relativamente pequena. 20% integração, todas as atividades de integração de planejamento e conseguir que essas aplicações estejam plugadas no seu sistema de TI. E 70% do esforço tem que ser focado em governança, processos e treinamento, possibilitamento, ele diria. É aí que as empresas fazem errado. Eles fazem ao contrário. É aí que você tem a coisa que destrava os valores. O seu modelo operacional e o seu modelo de negócio tem que ser olhado cuidadosamente. Eu quero que vocês pensem nisso, mantenham em mente à medida que vocês avançam. E a minha parte de raciocínio final, eu diria assim, eu acho que a ideia, você realmente quer ficar focado aqueles problemas específicos de cadeia de fornecimento, que você pode, quando você pensa que a inteligência artificial realmente pode prover valor. E eu acho que você tem que pensar sobre isso, ultrapassar esse paradoxo de escalonar as coisas. Vocês têm que pensar bastante como você vai processar as mudanças na forma de trabalhar com as pessoas para realmente fazer uma diferença no seu negócio. E eu acho que, apesar que tem muita gente séptica, mas tem valor real a ser encontrado. Novas tecnologias, as pessoas estão super animadas com essa oportunidade, mas tem muito raciocínio e pouca ação. Onde nós estamos? Por isso que eu chamei de casamento não consumado. Muito obrigado. Eu aceito perguntas se nós tivermos tempo. Que a gente pode aplaudir, né, pessoal? I think we could have a round of applause. Thank you, Jerry. Obrigado, pessoal. Só para fazer o quebra-gelo, né? Let's see if we have some questions for you. Eu tenho algumas perguntas para você. Temos alguma pergunta já? Estou carregando aqui. Let's see if we have some. If we don't have, and That's okay. se alguém não escreveu, mas gostaria de fazer aqui também, a gente pode fazer uma tradução. Dá para fazer ao vivo. Se alguém tem alguma pergunta aqui também do público que está presente, gostaria de fazer. Bárbara? Also, you're going to have a translation. Better than me, right? Can I try in English? I was thinking about everything you said, and Tudo que você I thought, falou, so the secret o segredo is actually to é, ask na the smart realidade, questions, right? fazer as perguntas espertas. We are used to stay in our A gente comfort zone. costuma ficar na nossa zona de conforto, I think e eu we are acho afraid to que try nós temos medo de tentar something new. algo Is that novo. right? Isso é verdade? Makes sense for
Isso faz sentido para você? are actually afraid. Nós, na verdade, temos medo The secret is to ask the e o segredo é fazer as perguntas certas. Nós estamos tão focados systems that no we sistema have que now, nós temos and agora they are not, e eles não estão preparados para nos ajudar. Você tem que pensar algo novo, mas a gente tem medo. A gente está meio congelado. Faz sentido? Sim, faz muito sentido. Eu acho que isso é completamente verdade. As pessoas estão se sentindo temerosas do o que essa nova tecnologia significa para mim ou para a empresa. E também porque você tocou num ponto onde as pessoas estão muito ocupadas fazendo seus trabalhos diários. Eles não têm tempo para pensar nessa tecnologia e como isso vai funcionar. Então, acho que é importante duas coisas. Importante em termos de gerenciamento, tempo para os indivíduos interessados, dizer, olha, a gente quer que você gaste algum tempo para pensar nisso, como alavancar essa tecnologia. E tenha o grupo correto de pessoas interessadas para que eles se sintam empoderados para pensar como usar isso. Eu acho que eu pensei muito nisso porque eu gastei muito tempo em consultoria observando as culturas corporativas de muitos lugares. É fascinante para mim. Toda corporação é diferente, como toda pessoa é diferente. Então, todos têm as suas personalidades e características distintas. E uma coisa que eu me notei, esse conceito que o professor falava, essa noção de segurança psicológica, essa ideia, quando você está com algumas pessoas, você se sente psicologicamente seguro porque você pode se expressar e ser você mesmo. Mas com outra pessoa, você não se sente assim. Você se sente meio nervoso e restrito. E eu acho importante, nesse contexto, segurar que você tenha um lugar psicologicamente seguro para que as pessoas explorem essas ideias, não se sejam burros ou envergonhados, eles podem se expressar, eles podem fazer pergunta boba, o que seja. Isso é muito importante, ter esse tipo de criatividade. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é uma coisa que vale a pena ser pensada. Isso é muito bom. Eu vou ler uma pergunta que nós temos aqui do aplicativo. Você nos deu alguns exemplos de inteligência artificial para SNOP, mas quais seriam os grandes benefícios da inteligência artificial para SOP? Quais são as aplicações que você pode nos trazer e os exemplos? Sim. É uma ótima pergunta. Uma das coisas que eu falei a respeito, eu falo a respeito no meu livro, O Planejamento de Cadeia de Fornecedores, é interessante. O termo vendas e setor de operações de vendas é um termo recente, mas a previsão está aí há muito tempo, 100 anos até, se vocês forem para trás. SOP começou a aparecer na literatura lá nos anos, final dos anos 90, 80. Se eu perguntar em 5 de você, para me dizer a definição de operações de processo em vendas, eu teria 5 respostas diferentes. O que é esse processo de planejamento? Isso é difícil de conseguir, então eu acho que é complicado dizer, a não ser que você tenha clareza do que esse processo deve fazer, como a tecnologia vai ajudá-lo. E o exemplo que eu dei é um que eu vi mais de uma vez em empresas onde nessas reuniões de SOP, que é um processo muito frustrante. As pessoas se reúnem com grandes egos, as suas próprias perspectivas, eles têm as suas próprias respostas, eles ficam batendo cabeça um com o outro. Eles não têm nenhum dado factual em qual basear suas decisões. Como dar capacidade para dar esses dados reais na
conversa em tempo real. Isso seria muito poderoso para ajudar a resolver perguntas. E nesses encontros, você sai da reunião com uma longa lista de perguntas, vocês têm que achar a resposta. Alguém tem que descobrir as respostas, mas no momento que eles respondem essas coisas, as coisas já mudaram. Então, você nunca tem verdadeiramente uma resolução, mas eu acho que é uma ótima pergunta de pensar o que podemos fazer para alavancar essa tecnologia, para melhorar os nossos processos de SNOP. Eu acho que a primeira pergunta a ser feita, estamos claros sobre o que esse processo é e quais são os nossos objetivos? Sendo muito claro nisso, eu acho que fica mais fácil de entender como alavancar essa tecnologia. Perfeito. Well, guys, I think we're done. Acho que terminamos. Muito obrigado, Jerry. Obrigado. Thank you very much. O Jerry já entende. Obrigado. Pela palestra, estava muito legal, muito inspiradora. E, bom, a gente dá um pequeno presente aqui em nome da NEL pela sua participação. Mais uma salva de palmas.